Olá pessoal, professor Ricardo Alencar e hoje eu quero falar contigo sobre expoente negativo e é um assunto razoavelmente simples, mas muita gente se confunde, tá? Então vamos entender o que é o expoente negativo. Bom, a regra de um expoente negativo é você fazer o seguinte, você vai, tá aqui ó, 3 elevado a menos 2, tá? Então você vai inverter o número, né? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 3 elevado a 2, tá? Aí 1 elevado a 2 é 1 e 3 elevado a 2 é 9. Basicamente é isso. Uma regra muito simples, não é isso? Ó? 2 elevado a menos 3. Você inverte 1 sobre 2 e troca o sinal. 1 elevado a 3 é 3, 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, com fração aqui, ó. O que acontece? Eu vou inverter. Fica 3 elevado a 1 e troco o sinal do expoente. Fica isso aqui. Aí vai ficar 3 elevado a 1 é 3, 1 elevado a 1 é 1. 3 dividido por 1, 3. Tá bom? Aqui, ó. 4 terços elevado a menos 3. Inverte. 3 quartos. Troca o sinal do expoente. Elevado a 3. Então fica 3 ao cubo. 4 ao cubo. Para não se perder, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Certo? Bom. Bem fácil, mas agora eu vou fazer uma pergunta. Você sabe por quê? Como a gente pode chegar nisso? Bom, uma coisa que é interessante você saber é o seguinte. Olha só, 2 ao quadrado, você já sabe, né? É o 2 vezes 2, isso igual a 4. 3 ao cubo, é o 3 vezes o 3 vezes o 3, isso vai dar 27. 3 elevado a 0 dá quanto? Para quem não sabe, dá 1. 2 elevado a 0 dá quanto? Para quem não sabe, dá 1. Outro dia eu mostro por que isso acontece. Agora, se eu tiver o seguinte: 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6. Você sabe como é que fica isso? Não. É o seguinte. Você vai pegar, não é a mesma base, 2? Você vai repetir a base e vai subtrair o expoente. Ó, 4 menos 6. Tá? Então vai ficar 2 elevado a menos 2. Aí aparece o expoente negativo. Entendeu? É daí que vem. Agora, como é que a gente calcula isso? Ora, voltamos para cá. 2 elevado a 4, 2 elevado a 6. Isso você já viu que é 2 elevado a menos 2. O que é o 2 elevado a 4? É o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que é o 2 elevado a 6? É o 2 vezes 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui dá 1 e aqui 1 vezes 2 vezes 2. Ou seja, arrumando 1 sobre 2 vezes 2. Ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado. Sabe aquela regrinha que eu falei lá no começo? Inverte e troca o sinal? É daí. É daí que acontece. Então olha só. 2 elevado a menos 3. Tá? 2 elevado a menos 3 pode ser, por exemplo, 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 4. Não é isso? Ó, 2, 1 menos 4, 2 a menos 3. Tá bom? Volta para lá. Então, 2 elevado a 1 sobre 2 a 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 1 sobre 2 ao cubo. Ó. 2 elevado a menos 3, 1 sobre
2 elevado ao cubo. Aí você resolve isso naturalmente. Ó. 1 sobre 4. Aqui, 1 sobre 8. Entendeu? Então, vamos revisar aqui. Ó. Expoente negativo. 3 elevado a menos 2. Inverte, troca o sinal do expoente. Dá 1 sobre 3 ao quadrado, dá 1 nono. 2 elevado a menos 3. Inverte, fica 1 sobre 2. Troca o sinal. 1 à terceira dá 1. 2 à terceira dá 8. Tá? 1 terço elevado a menos 1. Inverte, troca o sinal. 3 elevado a 1. 1 elevado a 1 dá 3. 4 terços elevado a menos 3 dá 3 sobre 4, troca o sinal, mais 3. Então fica 3 ao cubo, 4 ao cubo, dá 27 sobre 64. Por quê? De onde é que vem? Vem dessa ideia, tá? Aqui, de você ter uma divisão de expoentes em que o de cima, que é o do numerador, é maior, né, o expoente do que o denominador, tá? E aí você representa com esse 2 elevado a menos 2 ou 1 sobre 2 ao quadrado. Certo? Entendeu? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos lá, pessoal. Eu queria que você me ajudasse a compartilhar esse conteúdo e que se inscrevesse, evidentemente, e para a gente atingir aí os 100 mil. Quero ver se eu consigo até o final do ano atingir 100 mil inscritos. Tá bom? Até mais.